E atenção, a Polícia Federal intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, os advogados Frederico Wassef e Fábio Weingarten, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, além de outros 2 assessores, a prestar depoimento de forma simultânea, provavelmente para evitar que haja combinação de versões, o que pode ser feito antes dos depoimentos, sobre o suposto esquema de venda das joias recebidas em viagens oficiais. As oitivas acontecem no dia 31 de agosto. Segundo a Polícia Federal, os investigados são suspeitos de utilizar a estrutura do Estado brasileiro para desviar bens de alto valor patrimonial por meio da venda no exterior. Ainda sobre o assunto, vamos deixar o ainda sobre o assunto, vamos segurar um pouquinho ainda sobre o assunto e vamos comentar a primeira parte do assunto. Vamos pegar aqui com o Nelsinho Kobayashi, doutor Nelson Kobayashi, que é advogado. Nelson, é uma questão polêmica. Você desvia, você tem um esquema para desviar, no caso, bens da União, quando os bens são da União. Para que os bens sejam da União, é necessário uma lei especificamente regulando essa questão. Tem a Lei 8.112 de 1990, que trata dos servidores públicos efetivos e empregados públicos da União. Tem uma resolução, que é um código de ética, a Resolução 3 de 2003, que faz recomendações. Resolução é o ato de quem resolve, não é lei. E tem uma decisão do Tribunal de Contas da União. Se vale o acordo do Tribunal de Contas da União, então não adianta o presidente Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff terem devolvido os bens. Porque se vale para caracterizar o crime, esse crime já tinha se consumado e não desaparece com a devolução. Se existe isso, o próprio relógio recebido pelo presidente Lula, do ex-presidente da França, Jacques Chirac, em 2005, também caracteriza crime. Então, será que não dá para a gente ter uma análise técnica, jurídica, sem deixar o fato jornalístico tomar o lugar do direito? É bem explicado, Capês. E tem uma coisa aí, recentemente foi divulgado pela imprensa que o relógio foi feito, inclusive, sob medida para o ex-presidente Bolsonaro, o que, na verdade, só contribui para a tese de defesa do ex-presidente Bolsonaro, porque se o relógio foi feito sob medida, isso nos faz entender que o relógio era de natureza personalíssima. Muito bem Era para caber no braço Pode dele. repetir esse fato? É importante. Sim, quem está nos acompanhando. O que é o relógio? Foi divulgado pela imprensa de que o relógio, esse tal Rolex, havia sido feito sob medida do presidente Bolsonaro, ou seja, era o relógio para o braço do presidente. Para ele. Para ele. E isso faz esse relógio ter, portanto, natureza personalíssima. E se a gente for ver na normativa toda, é claro que é uma normativa toda confusa, lei, decreto, resolução, portaria, aquilo tudo, uma complementando a outra, a gente vai ver que os objetos de natureza personalíssima não integram o patrimônio da União, portanto, não haveria crime algum em vender um produto de natureza particular. É claro que isso esbarra naturalmente na questão da necessidade, portanto, de declaração e aquela discussão toda que a gente já teve aqui da possibilidade de descaminho, mas isso são outros 500. O que é descaminho mesmo? Explica para o nosso. Descaminho, isso está no mesmo artigo, no mesmo crime que prevê também o crime de contrabando ou descaminho. A diferença... Artigo 334 do Código Penal. É difícil explicar o direito penal do lado do professor Fernando Capês. Não, mas eu até soaria frio. Mas é que o descaminho imagina vocês é a entrada no nosso território de um produto não declarado, mas de um produto de lícito, um produto que é possível termos no nosso ordenamento. É isso, professor? O contrabando é de produto proibido, produto que não pode, um remédio que não tem autorização da Anvisa, por exemplo. Então, o crime que teria em tese que ser investigado seria o é o não pagamento dos tributos quando o relógio entrou aqui. Aí tem que ser investigado. Exatamente. Mas eu queria comentar, Capezo, uma questão que me chama a atenção, que é a intimação dos advogados para eles serem ouvidos também nessa investigação. Uma coisa é o Wassef ser
intimado a ser ouvido, porque aparentemente a participação dele nisso tudo não foi como advogado, foi alguém que estava lá, inclusive ele mesmo pagando o relógio para ter de volta esse bem e devolver à União. Cleaner, Já né? o Fábio Van Gartner, ele é o atual advogado, ex-ministro, claro, da comunicação, e que hoje é o advogado do Bolsonaro e está sendo intimado para ser ouvido. Eu vejo com muita reserva, muito cuidado, a intimação de um advogado para depor, nós podermos estar no estado de criminalização da advocacia, que é perigosíssimo em estados democráticos. Nós tivemos, na Constituição de 1988, a nossa profissão de advogados e advogadas elevados ao nível constitucional, o artigo 133 da Constituição. Nós temos o Estatuto da Advocacia, as prerrogativas da advocacia, que ajudam, no final das contas, o cidadão a ter a segurança de que o advogado vai ter a possibilidade, a imunidade, a isenção, em alguns casos, inclusive, de poder atuar na defesa de alguém. E quando um advogado é intimado a ser ouvido, há aí muita preocupação, acredito que já seja um alerta, especialmente para o Conselho Federal da OAB e a Comissão de Direitos e Prerrogativas, para que acompanhem essa questão. Eu quero fazer uma pergunta, eu quero passar a palavra para você. Só fazer uma pergunta. Não, mas tudo bem, eu faço. Eu já ia te passar a palavra, porque diz que a diferença do remédio e do veneno é a dose, né, a intensidade. Não está tendo um certo exagero nessa persecução? Organização criminosa voltada a vender presentes. Então formou-se uma organização criminosa num esquema de venda do relógio recebido como presente. E aí cria-se toda essa excitação trazida pelos grandes veículos de comunicação e, na verdade, se esquece que não há crime sem lei que o defina. O que você está achando? Não te parece que está tendo esse tipo de coisa coloca em xeque a própria isenção da investigação, não? Eu acho que já está, pelo princípio, já não tem mais isenção. Está muito claro que o objetivo é fazer uma perseguição do Bolsonaro, colocar o Bolsonaro na cadeia, e o Bolsonaro está decidindo entre duas coisas. Ou ele caminha para o martírio, ou ele vai trabalhar para ser uma espécie de líder, tentando escapar, tentando ir para um determinado local e mobilizando a oposição para se contrapor ao atual governo. Agora, uma coisa que o Bolsonaro deveria ter na cabeça: nós estamos no Brasil, o martírio dura até o próximo carnaval. O mártir, ele só é mártir até sair numa escola de samba falando do seu martírio. A partir do folclore. Então o mártir deve ser muito bem pensado, muito bem calculado. Ademais que ele vai ser o mártir estando nas mãos de um conjunto de políticos profissionais que são extremamente habilidosos e não tem relação afetiva com ninguém. Então ele deve pensar muito bem com relação a isso. Quando a gente volta para a questão desse crime, olha, ou supostamente, sei lá o que eles querem atribuir a isso, já tem muito tempo que já está demonstrado que ou realmente não tem nada a ver, não existe o crime configurado, ou se há, é de menor potencial. Eu não sei, eu não vou usar o termo jurídico que eu não conheço, mas tem um elemento a mais que depois eu vou fazer uma pergunta que eu quero fazer. Não é tão grave, né? Não tem a gravidade que você poderia colocar, mas a questão que fica é a seguinte: isso é que teria que ser resolvido agora, a partir desse fato, que já está resolvido. Ora, um chefe de Estado, quando dá um presente para outro chefe de Estado, tem um determinado valor que é admitido, que aquilo é personalizado, é para a pessoa, e aquilo que pertence à União, porque foi de um país para o outro. O problema é que vem um presente da Arábia Saudita, onde o Estado pertence a uma pessoa. Então, para ele, subjetivamente, quando ele dá um presente para um outro chefe de Estado, ele está entregando para outra pessoa. Isso deve ou não ser levado em consideração? Porque para o rei saudita, aquilo que foi entregue é para o Bolsonaro, porque o chefe de Estado corporifica, não é o presidente, é a presidência, os dois estão juntos, já que o rei, ele é também o Estado lá na Arábia Saudita. É uma confusão que se traz, aí você deveria ter uma certa precaução. Eu diria que foi uma falta de precaução por parte do presidente, apesar de ter várias declarações, vários elementos, várias circunstâncias em que se tentou dar a transparência para aquilo, ou trazer, ou entregar para a União, o que quer que tenha sido, e ficou num limbo, que ninguém sabia o que fazer, porque foram 2 anos, não vamos dizer que o cara demora 2 anos para roubar um relógio. Isso é brincadeira, sendo o presidente da República, ou seja, teve um limbo que ninguém sabia o que interpretar ou como interpretar. Talvez incompetência, como o Nelsinho falou do atual governo, incompetência para determinados assessores, que deveriam ter sido mais competentes. A solução é essa, o senhor não me enche a paciência, e eu não lhe encho a paciência também, porque assessor no privado deveria falar assim com os seus assessorados, né?
para dizer, olha, é isso que o senhor precisa ouvir, não o que o senhor quer ouvir, para ter um governo e um grupo coeso e coerente. Mas veja, aí nós estamos nessa confusão. Eu encerro apenas dizendo assim, só foi possível eles pensarem, isso interpretem como quiser, pensarem que foi uma tentativa de desviar recursos colocando dentro do avião, porque graças a Deus eram 3 caixinhas. Eu fico imaginando, será se o Bolsonaro conseguiria botar 11 caminhões e containers dentro de um avião para vender lá fora? Eu acho que não. As pessoas deveriam estar preocupadas em tratar os seus funcionários públicos, porque presidente da República é funcionário do povo, com isonomia. Para um, vale para todos. E não para alguém que você quer perseguir e quer botar na cadeia porque não quer permitir que determinado espectro ideológico da sociedade tenha voz, tenha liderança ou possa se manifestar ou apresente projetos. Isso é que é o grave para mim, é tentar calar um segmento da sociedade, já batendo numa dos seus possíveis líderes, mas há outros. É bom os demais líderes que estão nesse espectro colocarem as suas manguinhas de molho, porque o espectro que está querendo calar, ele vai calar a todos que discordam da sua perspectiva de mundo. É bom botarem a manguinha de molho. Concorda com ele, Carol? Não. Eu vou ser relativamente o contraponto, talvez, aqui. Na verdade, eu vou abrir assim, os nossos horizontes para a gente discutir por uma outra perspectiva. Que há o tal do lawfare, que é um termo muito fino, que indica, na verdade, a perseguição jurídica do seu opositor político. Isso existe já há algum tempo aqui no Brasil. Não é novidade, continua acontecendo. O Bolsonaro já não pode ser elegível por mais 8 anos e provavelmente eles querem tirar ele de vez da vida pública, né? Isso é fato, isso a gente não tem dúvida. Agora, eu falo sempre aqui, sou eleitora de direita, fiz campanha para o Bolsonaro, quero representante de direita aqui, e por isso eu me sinto na obrigação, e é assim que eu penso a política, eu me sinto na obrigação de exigir muito mais de quem eu dediquei o meu voto, de quem eu dediquei a campanha política que eu fiz. Então, eu torço muito para que isso seja realmente só um mal-entendido. É o que eu mais quero, porque ele realmente representou uma esperança para o brasileiro, né? E ele fez muitas coisas boas, isso não tira o que ele fez de bom. Mas eu espero que ele tenha sido correto nesse sentido também. Mas temos que ser justos. Se não foi correto, ele tem que pagar pelo que fez. Punido. E eu fiz um vídeo outro dia nas minhas redes sociais falando assim, se a gente quer ser 100% isento das nossas paixões políticas, e isso é um exercício que eu faço constantemente, vamos trocar o nome. Se a gente colocar, vamos fingir que foi Lula que está envolvido nesse caso todo e veio a joia sem pagar imposto, dentro da mala, o cavalo com a perna quebrada, vale quase 5 milhões, vale mais do que o tal do sítio dele. Não ia cheirar bem, a gente não ia gostar. A gente ia querer saber se realmente, de fato, ele fez errado. Então, eu sempre troco o nome da pessoa que está cometendo e no sentido inverso também. Então, assim, não gosto, não fico feliz com o que está acontecendo, porque o Bolsonaro realmente representa uma esperança. Espero que ele tenha feito tudo correto, mas se não fez, ele tem que pagar, gente. Não tem outro caminho para que algum dia, se Deus quiser, a gente alcance uma política com estadistas de verdade, com gente que não quer roubar um negocinho aqui, outro sítio ali. A gente alcança gente que quer trabalhar pelo povo de verdade. Então, essa é a minha posição. Mas, Carol, mas não houve contraponto. Porque o que eu falei é exatamente isso. Que se estão perseguindo, fazendo essa perseguição a ele por causa de algo que não é pequeno, mas não é gigantesco. Deve ser feito com todos. E tem mais um detalhe. Se porventura foi identificado que houve, sim, naquela interpretação, se é um presente para a presidência ou para o presidente, da minha perspectiva, eu como cidadão que paga o salário de todos eles, a partir de ter certo... qualquer coisa, até uma caneta Bic, claro, entrega, né, para o Museu Histórico do país. É da sociedade. Nenhum presidente pode receber nada. Nem que seja uma cueca. Coloca lá, essa cueca foi dada de presente pelo presidente da Ucrânia, tarará, 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 e vai para o museu. E outra, Suano, é presente. Dar um presente que você ganhou já não é legal, né? Pessoal, não tô aguentando o Diego me cutucando aqui. Ele quer falar de qualquer jeito. Ninguém deixa, né? Falou que ninguém tá deixando ele falar hoje. Pois é. Então eu já vou fazer uma pergunta para você, Diego. Eu já vou botar você numa fogueira que você não imagina. Eita, para com isso. Olha, tinha uma súmula antiga, o súmula do Supremo Tribunal Federal. Súmula é quando a decisão repete tanto que aí o Supremo Tribunal Federal emite um entendimento e diz, daqui para frente quase que tem força de lei. É como nós vamos interpretar a lei e a Constituição. Essa súmula é a súmula 394 do Supremo Tribunal Federal.
A súmula 394 do STF diz: mesmo depois de cessado o exercício da função, quando ele não tem mais o cargo, continua valendo o foro privilegiado. Ok? Muito bem. Essa súmula que diz: o sujeito é presidente, então ele tem foro privilegiado. Ele deixou de ser presidente, não tem mais foro privilegiado. Ele continua com esse foro. Súmula 394. Mas para os crimes cometidos enquanto presidente. Enquanto presidente. Os crimes cometidos enquanto presidente. Ele cometeu crime enquanto presidente. Então ele tem foro privilegiado. Ele deixou de ser presidente. Continua competente o foro privilegiado. Essa é uma súmula antiga 394. No dia 25 de agosto de 1999, esta súmula foi cancelada. Ou seja, no dia 25 de agosto de 99, o Supremo Tribunal Federal disse: não, cessou a função, acaba o foro privilegiado. Ele vai lá para a primeira instância. Ele não tem, mesmo que o crime tenha sido cometido no exercício da função. E em 2017, agora bem recente, houve uma questão de ordem levantada que provocou a discussão no Supremo. É a questão de ordem na ação penal 937 de 2017. E se reiterou esse entendimento. Não é mais presidente, não é mais desembargador, não é mais procurador, não tem mais foro privilegiado, cessa o foro, não tem mais função, acaba o foro. Inclusive, abre aspas, de acordo com o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, a atual conjuntura do foro privilegiado é responsável pelo afastamento do tribunal do seu verdadeiro papel, que é o de Suprema Corte, e não um tribunal criminal de primeiro grau. Supremo Tribunal Federal não é para ficar julgando o crime como se fosse uma instância ordinária de primeiro grau, é uma corte constitucional. Os tribunais superiores, palavras do ministro, foram criados com a finalidade de serem tribunais de teses jurídicas. Lindo isso. E não para julgamentos de fatos e provas, consoante o que o juízo de primeiro grau, consoante que, uma vez que o juiz de primeiro grau possui melhores condições de conduzir a instrução criminal. O que aconteceu? Se o Supremo Tribunal Federal entende que ele é Suprema Corte, ele tem que analisar as grandes questões constitucionais. Se o Supremo Tribunal Federal entende que, cessado o exercício da função, acaba o foro privilegiado, porque o Supremo não tem por função ficar julgando crimes de quem não tem mais foro privilegiado, por que o Jair Bolsonaro está sendo investigado sob supervisão do Supremo Tribunal Federal? Eu queria que você explicasse, você que é advogado. Pergunta excelente, professor Capesi. E esse tema, nossa, me levanta muitas coisas e, pegando o gancho até do que a Carol, do que o Suano colocaram aqui a respeito dos presentes da Presidência da República, esse caos normativo que nós vivemos, essa insegurança jurídica que nós vivemos, de que ora se aplica o direito de uma forma, ora existe uma lei que é interpretada de forma contrária da redação, temos uma súmula que é desvirtuada, muito maior do que o prejuízo de Joia e de Sítio de Atibaia é o prejuízo causado pela insegurança jurídica. Tenho certeza que isso custa aos nossos cofres públicos muito mais. A respeito dessa questão que envolve diretamente a competência do STF, nós temos o problema desses inquéritos que vão abraçando outras questões. Isso começou desde do inquérito das milícias digitais, por exemplo, que depois abraçou a questão do cartão de vacinação e aí abraçou a questão do golpe de Estado e, por fim, agora nós temos a investigação sobre as joias, tudo por conta do Mauro Cid. Isso acaba trazendo uma confusão sobre o que é competência e o que não é. Mauro Cid, por exemplo, não teria que ser julgado no STF. Mas o inquérito tem alguma conexão ali com o inquérito das milícias. Tudo bem, separa o inquérito. Isso, inclusive, também é orientação do Supremo. Então, infelizmente, esse tipo de distorção em que nós violamos frontalmente a redação clara de uma súmula que diz que Bolsonaro deveria responder por esses eventuais crimes lá na primeira instância, isso tudo é fruto dessa bagunça que está ocorrendo, infelizmente, na nossa Suprema Corte. E isso agrava esse cenário de insegurança jurídica que acomete o Brasil. Então, são essas questões que levantam dúvidas. Aqui existem fatos, existem debatedores, mas a conclusão é do ouvinte, daquele seguidor do programa no YouTube, aquele do nosso telespectador que nos acompanha aqui, a segunda maior audiência do jornalismo da televisão fechada do país. Vocês é que concluem. Agora, tem uma questão de dúvida jurídica
Se um bem, o Nelson Kobayashi colocou magistralmente, um relógio feito sob medida, se ele pertence à União ou pertence a quem recebeu. Não existe nenhuma lei ainda no Brasil, o Congresso Nacional é leniente, legisla muito mal. Não tem nenhuma lei ainda no Brasil dizendo que esses bens são de propriedade da União. Se eles não são de propriedade da União, não teve desvio. Então nós estamos falando, repetindo notícias que aparecem pela grande mídia, dizendo uma grande organização criminosa, um esquema voltado à venda de relógios que pertencem à União, quando, na verdade, não há lei dizendo isso. E mais, o entendimento do Supremo Tribunal Federal diz que ele deveria estar sendo investigado pela primeira instância, e não aqui. Todas essas questões levantam essa revolta que o Marcelo Suano aqui colocou.